Aliás, a crise internacional evidenciou que eram falaciosas as teorias que apontavam os biocombustíveis como responsáveis pela elevação do preço dos alimentos. Em nome do governo federal e do presidente Lula, gostaria de parabenizar os organizadores desse evento, que nos próximos 3 dias vai promover um debate do mais alto nível sobre etanol no Brasil e no mundo. Gostaria de assegurar o apoio e a prioridade que o nosso governo atribui ao etanol. Nós temos clareza que essa crise, ela permitirá que nós saiamos mais fortes e tenhamos cada vez mais consciência da sustentabilidade desse setor. Desejo a todos um ótimo trabalho e asseguro que juntos construiremos mais um capítulo dessa história de sucesso. Muito obrigada. Obrigado à ministra Dilma. Marcos, eu queria que você ocupasse novamente o... Chama-se púlpito isso aqui, eu acho horrível essa palavra. Enfim, o microfone. Se vocês quiserem sentar, eu queria fazer ainda algumas perguntas ao Marcos e dar a oportunidade de ele comentar um pouco o que ele ouviu. Ele é o nosso anfitrião, mas nós aqui da imprensa o conhecemos também como um dos grandes especialistas nessa questão. Marcos, semana passada eu li uma matéria daquelas discussões que historiadores e jornalistas adoram. Por que a Revolução Industrial aconteceu, onde aconteceu e não em outro lugar? E a resposta atual parece ser demanda. Hoje a gente ouviu uma série de considerações sobre as implicações internacionais e agora da ministra Dilma, inclusive, o papel das políticas públicas no setor tecnológico, no desenvolvimento do mercado, na regulação das relações entre capital e trabalho. Agora, a pergunta fundamental que se coloca é a seguinte: biocombustíveis para cá, biocombustíveis para lá. Só vai haver essa revolução se houver demanda? E eu estou falando do ponto de vista internacional. Depois do que você ouviu, como é que você responde a essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as palavras de todos aqueles que falaram aqui, particularmente da ministra Dilma, que colocou com muita clareza esse apoio que o governo federal tem dado ao nosso setor. Eu gostaria de destacar que, a partir de outubro do ano passado, nós vivemos um momento muito difícil, porque, definitivamente, a gente já vinha com 2 anos de preços baixos e tivemos a crise financeira que atingiu o nosso setor, que, segundo o BNDES, foi campeão brasileiro de investimentos em relação ao seu faturamento. Foram 20 bilhões de dólares de investimentos nos últimos 4 anos, e graças ao apoio rápido do governo federal, através do programa de capital de giro, do programa de warrantagem, eu acho que a gente conseguiu equilibrar o mercado e vamos sair dessa crise mais rápido do que nós imaginávamos. Em relação à questão da consolidação do etanol como uma commodity global, que é a prioridade da Única, com a sua presença hoje nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, atuando lá junto ao Executivo, ao próprio Congresso, eu acho que a gente procura, com isso, mostrar ao mundo dessa contradição, que é o fato que o petróleo é escasso, é altamente poluente e cada vez mais caro ao longo do tempo, mas é completamente livre no mundo, circula sem nenhuma tarifa. Enquanto que o etanol é altamente protegido, porque o etanol nasceu como um programa de segurança energética de alguns países que queriam defender os seus próprios agricultores para fazer álcool e que não viram algo muito mais importante, que é a consolidação de um mercado global de biocombustíveis, onde o álcool possa trazer solução concreta para a mudança do clima. Eu acho que a grande questão que a gente vai colocar hoje para o presidente Clinton é esse desafio do etanol ser liberado no mundo e, a partir daí, ajudar a combater as emissões, que é a sua característica. Se for etanol de cana, nós temos 90% de reduções em relação à gasolina. Se for etanol de milho, nós temos 30%. E nós vamos ter também o etanol de celulose vindo aí à frente. Nós trouxemos para esse evento mais de 10 empresas americanas que são campeãs de investimentos em biotecnologia, em etanol de segunda e terceira geração, não é somente a celulose,
mas também estamos pensando em fazer diesel a partir, por exemplo, de açúcares, ou fazer querosene, ou fazer a própria gasolina, né? E tudo isso vai ser debatido aqui. Vamos ter um encontro na quarta-feira com essas empresas, onde a gente pretende trazer sugestões para o governo americano e o governo brasileiro, de formas de que empresas participem mais ativamente desse processo, com joint ventures, com operações conjuntas. Então, acho que é por aí que as coisas avançam. Agora, o debate sobre a tarifa ainda está de pé, infelizmente. Nós já gostaríamos de ver algo mais livre, nós não podemos hoje vender etanol graças a essas tarifas, mas, enfim, eu acho que a gente aí vai acabar tendo que vencer essa fase e eu espero que essas tarifas, com o tempo, caiam. Marcos, muito obrigado. Eu estou recebendo um sinal. Posso anunciar o governador José Serra? Então, anuncio o governador José Serra. Muito obrigado. E eu não vou dar tempo dele sentar, não. Governador José Serra, por favor, o microfone é todo seu. Queria dar meu bom dia a todos e a todas, cumprimentar a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o presidente da Única, Marco Janke, o Antônio Lambertucci, ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dallas Tom Seger, secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural dos Estados Unidos, Roberto Velutini, vice-presidente do BID. Queria cumprimentar os deputados federais aqui presentes, Mendes Tame, Arnaldo Jardim e Marcos Montes, senhores presidentes e representantes de entidades de classe, lideranças empresariais do Sucro Alcooleiro, e a todos e a todas. Bem, queria inicialmente cumprimentar os organizadores do encontro pela iniciativa, que, sem dúvida, representa uma alavanca de contribuição para o desenvolvimento da produção e da utilização do etanol em escala mundial. Eu queria aqui me referir apenas a alguns pontos, porque muitas das questões importantes já foram abordadas e serão ao longo destes dias. Mas, da ótica do governo, do Estado, queria me restringir às questões que considero mais críticas, mais relevantes no assunto etanol. Em primeiro lugar, o vice-governador Goldman já deve ter feito referência à importância que tem a economia do etanol para o Estado de São Paulo. Cerca de 2/3, aproximadamente, da produção e exportação de cana-de-açúcar, de açúcar e de etanol são feitas do Estado, onde se verificam as maiores produtividades do mundo na exploração da cana, seja por fatores de natureza tecnológica, seja por fatores naturais, como é o caso da terra e é o caso também do clima, uma vez que a cana-de-açúcar exige também, para sua maior produtividade, um inverno que tenha uma certa dose de frio. Portanto, as condições do interior paulista são extremamente favoráveis à cana. E eu diria que talvez entre 1/5 e 1/6 do território de São Paulo, hoje, do território total, tem plantações de cana-de-açúcar, para que se dê uma ideia do peso que isso tem na economia do Estado. E a cana tem um fator econômico interessante. Por hectare, a renda gerada é da ordem de R$ 4.000. A soja ou o milho, a renda gerada é da ordem de R$ 1.500. E criação de gado, da ordem de R$ 500. Isso dá uma medida também de como a cana-de-açúcar tem efeitos de encadeamento, chamados linkages, mais importantes sobre a atividade econômica, ao contrário do que se possa inicialmente imaginar.
Por outro lado, aqui em São Paulo, há um incentivo grande, que é praticamente único, ou eu não tenho o panorama de todos os estados, mas é de longe o mais importante do ponto de vista tributário, porque há uma redução da cobrança do ICMS do etanol, que hoje é da ordem de 12%, quando a maioria dos estados impõe a taxação de 25%, e, na melhor das hipóteses, de 18%. Este é um subsídio fiscal ao setor, que já vem de alguns anos e que foi muito importante para o setor em si e para a disseminação do emprego do etanol no transporte de veículos. Foi aqui também que foi gerado o motor Flex, que hoje envolve cerca de 90% da nossa frota. Aqui também há investimentos muito fortes que combinam iniciativa privada e pública em termos de pesquisa a respeito do etanol e, inclusive, agora, da segunda geração de etanol gerada a partir da celulose. É importante dizer que a celulose, no momento em que o mundo conseguir resolver essa questão tecnológica, ou seja, uma exploração econômica da celulose para efeito de energia, a cana-de-açúcar continuará na frente. Ela manterá a sua distância relativa. Ou seja, se houver uma revolução que permita extrair de forma rentável, econômica, com alta produtividade, o etanol da celulose, a cana, pelas suas condições de moléculas, pela sua estrutura químico-biológica, ela manterá a sua distância relativa. Portanto, continuará sendo o melhor investimento nessa área, mesmo com novas tecnologias. Evidentemente, seria covardia comparar hoje o etanol da cana-de-açúcar com o etanol do milho, que tem uma produtividade infinitamente menor e que realmente estabeleceu alguma concorrência entre produção de etanol e produção de alimentos, no caso dos Estados Unidos. Objetivamente, o etanol do milho foi capaz de elevar o preço do milho, criando problemas até em países limítrofes, como é o caso do México, onde o milho é o principal insumo da cadeia alimentar das pessoas. Bem, nós, como eu disse, estamos investindo através da Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e com parcerias com a iniciativa privada, e não apenas no que se refere à questão da extração do etanol da celulose, mas em outros aspectos que vão da própria natureza da planta, no sentido de ter variedades de cana que sejam intensivas em etanol, em energia, como também na extração e no processamento da cana para efeito da produção de etanol. São investimentos grandes que temos feito conjuntamente com a iniciativa privada, inclusive também acrescentando na alcoquímica, onde temos projetos desenvolvidos junto com setores da indústria petroquímica na direção da alcoquímica. Mas eu queria tocar em dois pontos relevantes aqui. Um é o do meio ambiente. Uma grande vantagem do etanol em relação à gasolina reside na questão ambiental. E realmente há dados muito significativos. Basta dizer o seguinte, entre 2004 e 2008, a frota Flex de São Paulo economizou cerca de 35 milhões de toneladas de CO2. Esse é um dado importante. Quer dizer, esta frota que permite a utilização